Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta rica oportunidade de estarmos aqui transmitindo para vocês mais uma dinâmica especial das nossas escolas bíblicas dominicais. Nesta oportunidade, nós iremos estudar um pouco a respeito da lição de número 8 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema o avivamento espiritual no mundo. Nessa lição nós temos 3 pontos e nós apresentaremos uma dinâmica específica relacionada ao primeiro ponto da nossa lição. Eu tenho certeza que Deus irá lhe abençoar grandemente com esta dinâmica, tá bom? Você chegou aqui pela primeira vez, ainda não é nosso inscrito, um dos nossos inscritos, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, compartilhe, deixe também seus comentários, porque você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo ele é importante e mostrará para muito mais pessoas, tá bom? Então o texto áureo dessa lição, ele está em Ezequiel capítulo 47, versículo 5, que diz: "E mediu mais mil, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar." Aqui é uma visão que o próprio Deus deu a Ezequiel, aonde ele viu um ribeiro, e à medida que ele ia caminhando em sentido a esse ribeiro, o ribeiro, ele ia percebendo que esse ribeiro, ou esse rio, era fundo, até chegar neste ponto, né? Um anjo mediu mil côvados, né? E ele caminhou um pouco, deu nos tornozelos, mediu mais, e ele afundou mais um pouquinho, mediu mais 1000 côvados, e chegou um momento que ele não poderia atravessar a nado, porque as águas eram profundas. E aqui a verdade prática vai dizer o seguinte: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Se tratando de avivamento, somente o Espírito Santo de Deus pode promover um verdadeiro avivamento espiritual para o mundo. Deus estava mostrando para Ezequiel aqui que todo crente precisa mergulhar em águas profundas, precisa ser cheio do Espírito Santo para poder ser reavivado, que é este movimento, né, da parte do nosso Senhor e nosso Deus. A primeira dinâmica que eu quero fazer aqui, a única deste vídeo de hoje, ela vai tratar a respeito do primeiro ponto da nossa lição, onde diz o seguinte: o avivamento no tempo de Ezequiel, e o segundo subtópico que diz assim: um vale de ossos secos. Quem não conhece essa passagem, né? Ezequiel capítulo 37, onde vai tratar sobre o vale de ossos secos, né? Eu quero aqui apresentar a dinâmica e depois eu vou explicar para os irmãos o que aconteceu, tá? O professor vai levar para a sala de aula um papel simples, cortado pela metade, tá bom? E aí o professor vai fazer o seguinte: vai pegar, vai rasgar o papel na metade assim, ó, não vai atravessar sair até fora, e vai fazer outro rasgo aqui do outro lado, certo? Com essa ponta, né, que o professor deixou solto aqui, ele vai dobrar, o professor vai dobrar e vai dobrar aqui, vai deixar dessa maneira aqui, tá bom? Dessa maneira. E aí o professor vai fazer o seguinte com os alunos, uma brincadeira. Nós vamos já entrar aqui os irmãos vão entender o porquê. Nós vamos entrar aqui nessa profecia de Ezequiel. O professor vai fazer uma brincadeira. Ezequiel, quando ele, né, Deus falou pela primeira vez para ele profetizar sobre o vale dos ossos secos, ele profetizou. O que aconteceu? Aconteceu 3 processos naquela ocasião. Primeiramente, nasceu nervo sobre os ossos, né? Segundo, nasceu carne sobre os ossos. E terceiro, nasceu pele sobre os ossos. Ou seja, os ossos juntaram, nasceram nervos entre os ossos, nasceu carne sobre os ossos, e terceiro, nasceu pele sobre os ossos. Porém, 3 processos, porém o mais importante ainda não estava no corpo, ainda não estava sobre eles, que era o espírito de vida, o espírito que traria então vida para aquela multidão de corpos que estavam ali, tá bom? E aí o professor vai fazer o seguinte:
diante desta dinâmica, o professor vai fazer o seguinte: este papel, eles por si só, né, vai perguntar para os alunos, ele se mexe sozinho? E aí o aluno vai dizer, não, se ele ficar paradinho, ele não vai se mover sozinho, certo? Agora, se eu fizer aqui uma analogia, né, uma brincadeira, pegar um fio do meu cabelo, enrolar, né, enrolar aqui em uma das pontas desse papel e puxar. Aí o professor vai fazer isso, e puxar. Ele vai estar se mexendo, não é verdade? O que isso significa? Significa dizer que no pensamento de quem está vendo, existe uma linha aqui, está puxando, certo? Está puxando o papel. Essa brincadeira o professor vai fazer, dobrando aqui, e na hora que simular aqui uma linha no papel, quando o professor for puxar, o professor faz isso, ó, certo? Pode ser um papel grande ou um papel pequeno, certo? Só para entreter os alunos, para trazer, né, a impressão que tem alguém movimentando o papel, porque na verdade tem, mas não é a linha. O que está movimentando é o dedo que está aqui dentro, né, que já está tocando no papel. Não tem nada de linha tocando no papel, mas é o dedo que está tocando no papel, certo? E aí o professor vai fazer o seguinte, olha só, esse papel aqui, ele tem a matéria-prima. Se o professor quiser anotar, anote, é importante. A matéria-prima que é feito dele, que é feito a ele, né? Que é, o professor pode até dizer que é madeira, é feito de madeira. Anote aí, madeira, foi feito de madeira, esse papel é feito de madeira, a matéria-prima é de madeira. E tem um processo para ele poder se tornar assim branquinho, certo? Só que, se não tiver alguém para depois usar este papel, movimentar este papel, ele não vai ter serventia, ele não vai ter utilidade. Por quê? Porque o papel foi feito para ser útil, mas se não tiver alguém, ele não vai ter utilidade. Então, a partir do momento que você usa o papel, ele começa a ter movimento, ele começa então a ser útil, né? Ele começa então, né, que quando você começa a usar ele de maneira mais forte, ele começa então a ser um papel que tem utilidade. E da mesma maneira, é o que aconteceu aqui, no Vale dos Ossos Secos. Ezequiel profetizou, nasceu nervo, nasceu carne e nasceu pele. Porém, ainda era corpos, sem movimento. Não tinha um avivamento naquele lugar, né? Não foram reavivados aquele corpo. E aí o que aconteceu? Deus falou para Ezequiel profetizar mais uma vez. Então o Espírito Santo entrou neles. Então eles foram reavivados, ou seja, eles novamente tiveram vida. E para o papel ter movimento e para um verdadeiro avivamento ser considerado como um avivamento, precisa ter movimento. É essa expressão que traz de reavivamento, ou seja, movimento. Se você está movimentando, significa que você está vivo. Então é isso que aconteceu. Aqui quando o papel ele tem este movimento, significa dizer que alguém está movimentando este papel, está trazendo novamente, né, a utilidade deste papel, né, a nossa vida. E da mesma maneira aconteceu aqui neste vale de ossos secos. Ou seja, o Espírito Santo entrou, né, então eles se tornaram um grande exército, aquele vale de ossos secos, e começaram então a ser útil na casa do Senhor. Profeticamente, isso leva para a nação de Israel, no momento em que eles estarão, né, novamente reavivados espiritualmente. Mas nos dias atuais, ainda falta eles terem este avivamento. Você pode ler o seguinte, no segundo subtópico, onde diz o seguinte: o profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do Vale dos Ossos Secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel: profetiza sobre os ossos secos. E aí foi isso que aconteceu. Ezequiel profetizou, né, os ossos começaram a se formar, se tornou um grande exército através do Espírito Santo,
que leva a nós entender que este movimento espiritual do mundo, para o mundo, segundo o tema da nossa lição, precisa ser um movimento que tenha o Espírito Santo em nossas vidas. Somente Ele, somente o Espírito Santo é que consegue trazer um verdadeiro avivamento. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ser reavivados, porque a nossa natureza ela é uma natureza pecaminosa, caída, que precisa desse poder do Espírito Santo em nossas vidas. Tá bom, meus queridos irmãos? Então leve isso para a classe, levem eles a refletir sobre esta dinâmica e digam que o Espírito Santo, ele é necessário na vida de cada um de nós para que o mundo tenha um verdadeiro avivamento, tanto pessoal, único, quanto também coletivo, para toda a nação. Beleza, meus queridos irmãos? Gostou dessa dinâmica? Deixa aqui os seus comentários, né? Nos ajude também com a opçãozinha valeu. Tem também um segundo canal de leitura da palavra e oração, tá bom? E fiquem todos na paz, orem por nós, que nós precisamos e necessitamos muito das vossas orações. Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.